Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, eu sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, seu canal de legislação de trânsito. Este é o episódio número 102, gravado na terça-feira, dia 7 de abril de 2020. Um oferecimento do Sind Autoescola SP, Sindicato de Auto e Motoescolas, Centro de Formação de Condutores, no estado de São Paulo. No episódio de hoje eu separei os seguintes assuntos para tratar com você. Vou falar primeiro sobre proibição de circulação, principalmente por conta das decisões que têm sido tomadas neste período de pandemia, e os agentes de trânsito ficam em dúvida sobre as providências a serem adotadas quando há, por parte do poder público local, seja do prefeito, seja do governador, restrições ao tráfego de veículos por força de decreto e quais são as consequências jurídicas nesse sentido. Então eu vou falar sobre o crime que hoje tem se entendido como aplicável à espécie e as infrações de trânsito que poderiam estar correlatas a esta situação. E o segundo assunto que eu separei foi para falar sobre exercício ilegal de profissão ou atividade, que pode estar presente em situações comuns que nós nos deparamos no processo de formação de condutores, nos cursos especializados, quando, por exemplo, tratamos de motoristas de veículo de transporte coletivo, de transporte privado individual de passageiros, que seria o transporte por aplicativo ou mesmo o transporte por táxi, quando tratamos de escolar. Toda vez que há uma profissão, uma atividade com determinadas exigências por lei, nós temos que considerar aí a existência de uma contravenção penal, previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, e sobre a qual eu vou comentar aqui com vocês qual que é essa contravenção e a respeito da legislação de trânsito aplicável a essa espécie. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Primeiro assunto, proibição de circulação. Como eu disse, tem ocorrido nesse período que estamos vivendo algumas proibições de circulação e é importante que a gente avalie se na legislação de trânsito encontraremos embasamento para punir eventuais pessoas que descumpram essas proibições. Se a gente for observar aí no Código de Trânsito, existe uma infração que muita gente acha até que se enquadra aí, mas eu vou já explicar que não, que é o artigo 187 do CTB, que diz assim: transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. Inciso 1, para todos os tipos de veículos. Importante mencionar também que o inciso 2 seria para caminhões e ônibus, mas ele foi revogado pela Lei 9.602 de 98, que entrou em vigor juntamente com o Código, então nós não temos aí o inciso 2, de forma que o artigo 187 tem inciso 1, mas é como se não tivesse, é como se fosse uma infração só, né? O inciso 1 aí é indiferente. A infração é por transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. E eu quero dar destaque para essa palavra regulamentação, porque poderia gerar o entendimento, no primeiro momento, de que a regulamentação poderia ser, por exemplo, um decreto ou uma lei local. E quando nós vamos no anexo 1 do CTB, nós temos que regulamentação da via é implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias. Então, pode até ser que aquela proibição tenha decorrido inicialmente de um decreto, mas mais importante que o decreto ou eventual até lei será a sinalização implantada naquele local. É ela que vai dar a força jurídica necessária para a aplicação da multa do 187. Portanto, o 187 a gente pode excluir naquelas situações que não tenham placas de proibição.
O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, inclusive, quando trata dessa infração, prevê a obrigatoriedade de sinalização e também estabelece quais são as placas possíveis. Pode ser tanto a R9, que é proibido o trânsito de caminhões, quanto a R10, que é proibido o trânsito de veículos automotores. Existem outras placas que proíbem trânsito de tipos de veículos específicos. E também pode ser locais com trânsito seletivo, em que se proíbe seguir em frente ou fazer uma conversão à direita ou à esquerda, porque o trânsito é seletivo. E aí há a informação complementar naquela placa sobre a situação que deve ser atendida. Não havendo a sinalização, não é possível autuar no artigo 187. Quando muito, a gente poderia imaginar que cabe aí a autuação do artigo 195, por desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. Mas isso não decorreria tão somente do decreto municipal, do decreto estadual, em que o agente de trânsito está cumprindo aquela determinação do poder público. Porque o simples ato do agente de trânsito, em determinada via, de impor restrições às pessoas, já pode ser suficiente para caracterizar a infração do artigo 95. É claro que essa vontade não pode ser uma vontade pessoal do agente, mas para a proteção do interesse público. Imagine, por exemplo, que alguém não pode transitar num determinado local porque vai ter um evento naquela via. É uma situação diferente da que eu estou citando aqui no início, mas seria um momento em que a ordem do agente prevalece sobre qualquer necessidade de sinalização, e se ele determinar que o condutor não adentre aquele espaço, aquele trânsito está proibido naquele momento por uma ordem do agente baseada no interesse público ali, ou seja, num contexto. E aí, eventualmente, a pessoa pode responder ou pela infração do artigo 208, por avançar o sinal de parada obrigatória, quando a gente fizer o sinal de parada obrigatória com o braço levantado, ou pode responder pelo 209, por transpor um bloqueio viário, com ou sem sinalização, ou eventualmente no artigo 195, desde que, e isso está escrito no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, se cumpram 3 requisitos. O artigo 195 exige que a ordem deve ser relacionada ao trânsito. Segundo, que seja emanada aquela ordem pela autoridade ou agente da autoridade de trânsito. E terceiro, que não haja uma infração de trânsito específica. Você tem outros 2 exemplos aí, do 208 e 209. Então, do ponto de vista da infração de trânsito, o mais próximo aí seria a questão do 195. 187 a gente descarta. Do ponto de vista penal, nós temos aí uma possibilidade jurídica de enquadrar no seguinte: o Código Penal traz um crime chamado causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Esse é o primeiro crime do capítulo 3, que trata dos crimes contra a saúde pública. Mas o que mais se encaixa nesse caso que eu citei é do artigo 268, infração de medida sanitária preventiva. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Inclusive, as autoridades constituídas têm defendido a aplicação do artigo 268 para aqueles que descumprirem as medidas que estão sendo impostas nesse momento que vivemos para evitar a disseminação do coronavírus. É claro que aqui a gente encontra uma situação um tanto quanto estranha, porque é um artigo com uma pena pequena, de 1 mês a 1 ano, então entra no conceito de crime de menor potencial ofensivo. Isso vai gerar um termo circunstanciado. Se a pessoa se comprometer a comparecer no juizado, ela não vai presa, que é o que acontece na maioria dos casos, ou seja, não há efetivamente uma prisão em flagrante daquela pessoa. E mesmo que houvesse essa prisão em flagrante, seria até questionável diante de um cenário que estamos vivendo, em que, inclusive, se cogitam, algumas pessoas cogitam, eu pelo menos sou contrário, mas algumas pessoas cogitam a liberação de presos. Então fica meio estranho você dizer que quem está preso tem que ser solto e quem está andando na rua tem que ser preso, né, porque está descumprindo aquela medida sanitária. De qualquer forma, a pessoa responderia criminalmente, teria um registro desse crime e isso pode gerar um processo que a pessoa vai responder pelo crime do artigo 268. E em relação à infração administrativa, é isso aí que eu citei para vocês. Então, sobre o primeiro assunto, é isso que eu tinha aqui para trazer.
Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Segundo e último assunto, exercício ilegal de profissão ou atividade. Eu citei na abertura do nosso episódio algumas situações em que nós teríamos aí esta situação do exercício ilegal de profissão ou atividade. E algo que me perguntam com muita frequência é sobre, por exemplo, os condutores de transporte especializado que não comprovam a realização do curso. Então, um condutor de veículo de transporte coletivo, de transporte de produtos perigosos, de transporte de emergência, de transporte escolares, que não comprova a realização do curso. A resolução 168, que trata do processo de formação de condutores e também desses cursos, e a resolução 205, que trata dos documentos de porte obrigatório, nos levam à conclusão de que hoje a pessoa que realiza os cursos deve ter a informação registrada na sua CNH. E até que essa informação esteja registrada na CNH, ele deve portar o comprovante de realização do curso. Isso significa que, na ausência dessa informação na CNH e também a não apresentação do comprovante de realização do curso, incorrerá aquela pessoa na infração do artigo 232 do CTB, que é deixar de portar os documentos que ele deveria ter consigo. Estou resumindo aqui a tipificação. Inclusive, na ficha de enquadramento do artigo 232 no Manual de Fiscalização, se menciona quais são os documentos que são de porte obrigatório. E entre eles traz justamente esta situação que eu citei. A comprovação de realização do curso, quando esta informação não estiver na própria CNH. Existe uma situação que hoje não é bem tipificada e que, por falta de alguma tipificação, acaba se enquadrando nessa regra geral do artigo 232, que é aquela pessoa que nem fez o curso. E essa pessoa que nem fez o curso, ela não tem como portar algo que ela nem tem, não é verdade? Então, é meio ilógico você falar que tem que autuar aquela pessoa por não portar a comprovação do curso, porque ela não fez. Só que hoje, como não há outra tipificação, o entendimento que tem que ser adotado é que incorre sim na infração do artigo 232. Isso no aspecto administrativo. No aspecto criminal, aí entra a contravenção penal que eu falei para vocês e que traz aqui uma situação que se enquadraria para o exercício dessa atividade. O capítulo 6 do Código Penal trata das contravenções relativas à organização do trabalho e o artigo 47 traz a seguinte contravenção: exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Pena, prisão simples, de 15 dias a 3 meses ou multa de R$500 mil a 5 contos de réis. Desconsidere aí o valor, foi quando a lei de contravenções penais foi publicada, isso não tem aplicabilidade atual, depois teve atualização, mas de qualquer forma, por ser uma contravenção penal, é importante que você saiba que não há hoje uma prisão efetiva em flagrante dessa pessoa. A exemplo do crime que eu citei anteriormente, ela também se enquadra como um delito de menor potencial ofensivo, sob a qual está a aplicação da Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais criminais. Então isso vai gerar um termo circunstanciado, a pessoa vai responder um processo, vai ter uma transação penal, e aí ela efetivamente não fica presa, mas ela vai responder sim um processo por essa contravenção penal, que é importante que você saiba da sua existência. No âmbito administrativo, então, artigo 232, não obstante essa incongruência sobre aquele que nunca fez o curso, e no âmbito criminal responderá pela contravenção do artigo 47 da LCP. No caso também de produtos perigosos, é possível se enquadrar como crime ambiental, porque a Lei 9.605 de 98 estabelece que aquele que descumpre as regras necessárias para a questão da poluição do meio ambiente comete um crime. Então é um crime genérico que eu já vi em alguns casos
a pessoa responder criminalmente com base na lei de preservação do meio ambiente, porque ele está transportando um produto que causa um risco ao meio ambiente sem atentar para as formalidades necessárias nesse sentido, tá certo? Este foi o nosso episódio de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima. Juniver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.